Bom, vamos começar aqui com o nosso querido mini índice. Gráfico de 1 hora, certo? Temos aquela consolidação ainda que a gente vem falando, né? Que ele capturou a liquidez de cima e de baixo, né? Do macro aqui, certo? Ele capturou aqui, veio, capturou em cima. A gente tinha mencionado isso há tempos. E agora ele está na parte de baixo novamente, tá? Onde está a liquidez aqui no macro? Ó, estamos aqui no fim, tá? Quer dizer que ele vai vir aí? Não. Quer dizer que eu não posso entrar ali. Aí que a gente tem um equal lows. Tá? Isso macro. Falando no cenário macro. Talvez não vai interessar tanto para a gente no micro ali, pensando no day trade. Mas fica de olho aí. Tá? Olhando o macro aqui, continuando essa estrutura, o que que a gente tem no macro? O que a gente estava observando dentro das estruturas? Vamos tentar simplificar ao máximo, tá? A gente veio com essa pernada, né? Vamos vir de baixo primeiro. A gente estava vindo no movimento baixista, o mercado vem, rompe essa estrutura. A onda que rompeu foi essa onda. Aí a gente segura essa estrutura e perde essa onda, né? Depois a gente puxa a referência da onda que rompeu isso aqui. Então a gente estava olhando aqui, ó. Essa onda deu nossas compras. O mercado vem, deu essas compras de novo, mitiga, e aqui ele perde. Então aqui, ó, a gente teve a perda da estrutura baixista, tá? Então vamos traçar aqui inteiro, tá? Eu vou até, dá até para levar para cima, mas vamos deixar aqui mais clean. Um choque para a gente puxar uma referência, tá? Então, traçando aqui essa estrutura, a gente estava olhando essa referência, lembra? Olhando essa referência, o mercado vem, mitiga até o final dela e rompe essa estrutura. Então ele faz um boss para a gente. Logo, a onda que rompeu cria uma nova referência para a gente. Inclusive, ó, o mercado vem, não mitiga, né? Não mitiga. O que que a gente faz? Toda região de topo no desconto é liquidez. Olha o que que acontece depois, inclusive. O mercado vem capturar essa liquidez aqui, né? E a gente estende. O mercado vem, estende. Isso que a gente continua olhando como liquidez do macro também. Tá? Vou estender um pouquinho, olha aqui. Beleza. Então, estamos nesse cenário aqui. Luiz, eu estou vendo essa referência inteira como macro. Está errado? Não, está errado, tá? Mas e agora está com duas referências? E daí? Eu posso ter duas referências. Tanto que uma está dentro da outra, tá? Mas aqui é desconto. Beleza, é desconto dessa, é desconto da macro. Essa é prêmio da micro, prêmio da macro. Então aqui você quer vender, aqui você quer comprar. Tá simples, entendeu? Não tem muito segredo. Por mais que vocês estão com referências diferentes, beleza? Inclusive, esse ponto de liquidez, ele traz o nosso choque macro aqui também, né? É uma região para a gente ficar de olho, certo? Olhando na situação macro aqui, vou pegar este pavio e deixar aqui. Só que o que eu tenho que tomar cuidado com esse order block? Eu estou no equal lows macro, com mínimas iguais. Então aqui, talvez não é um ponto interessante para ficar batendo compra no risk entry. Talvez é interessante o quê? Deixe o mercado ir lá, capturar a liquidez, voltar, quebrar a estrutura, criar uma micro referência para você começar a subir com ele. Tá entendendo? Então é isso que vocês têm que esperar. Beleza. Vamos pro micro. Vou vir pro 5 direto. Tá? No 5, o que me interessa aqui? Olhando toda essa estrutura, deixa eu marcar aqui liquidez macro para a gente não misturar as bolas. Temos nossa liquidez macro. O que acontece aqui? O mercado vinha topo descendente. Aqui ele ameaçou uma quebra, mas já quebrou fundo. Então, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo ascendente. O que a gente tem aqui? Choque. Então, a gente tem um choque dos 5 minutos aqui. O que possibilita para nós uma micro referência altista, certo? Certo. Inclusive, o mercado vem nas nossas regiões de order blocks, tá?
e está começando a quebrar estruturas aqui. Ou seja, olha que doideira agora, hein, galera? Vamos forçar um pouco aqui a leitura do micro, caso o mercado abra aqui dentro, tá? Vou pôr um minuto aqui. Ou seja, vamos lá, ó. Ele cria uma micro referência aqui dentro para gente, certo? Certo. Onde está a liquidez? A liquidez está aqui. Então, a gente desce para cá e ele possibilita uma entrada para a gente aqui de confirmation. Olha que legal. Tá? Aqui a gente tem uma entrada de confirmação. Então, se o mercado não abrir rompendo este topo, que esse topo é um boss, e aí se tem um boss, a gente cria uma nova estrutura. Se ele abrir aqui, por exemplo, no 0 a 0 para baixo, a gente tem um fundo que a gente pode usar como liquidez, certo? E essa liquidez, capturar e executar nossa ordem de confirmação, porque aqui já foi de risco, né? Ó, pernada, risco, quebrou a estrutura, veio confirmation para ir até lá. Então, essa é a nossa primeira entrada. Tá? Segunda estrutura que a gente tem, vou desenhar um pouco mais para frente, só para a gente não misturar aqui. A gente tem já o mercado abrindo, rompendo o topo. Então, a gente vai puxar a nossa onda que rompeu esse topo e esperar uma criação de uma liquidez, capturar essa liquidez para a gente ir. Então, aqui dentro a gente vai ter dois cenários. Talvez a gente olhar um choque do movimento que tenta descer com ele nesse processo de mitigação. Mas se o preço já entrar para o desconto aqui, aí a gente não vende mais aqui, a gente espera o rompimento do topo. Tá? E a gente entra com ele nessa movimentação. A gente tem um terceiro cenário, né? Vai que o mercado abre para baixo. O que a gente faz? Eu esperaria duas coisas, tá? Vamos supor que ele abre aqui. Eu não bato o risco, porque eu tenho liquidez aqui. Eu esperaria aqui uma quebra de estrutura. Então, um cenário um pouco mais paciente. O mercado quebrando estrutura, criando uma micro referência para a gente e tentando subir com ele, tá? E aí, se o mercado abre aqui, talvez lá no micro, lembra que na semana passada a gente forçou micro referências aqui? Inclusive, ele teve uma consolidação, então a gente tem um drop base drop, né? Um acúmulo aqui. Você pode estar olhando essa micro referência, que inclusive já mitigou, vai ter rompido. Então você vai estar olhando essa referência aqui. Você vai estar pensando na compra na região do desconto, mercado vindo para cá, você pode pensar em descer com ele na micro referência. Que inclusive isso aqui, esse range todo para a gente para o day trade está ótimo, tá? Então deixa eu desenhar aqui para não ficar confuso, que esses rabiscos, né, ficaram um pouco confusos. O que a gente pode esperar? Ó, o mercado abrir, então a gente vai puxar essa referência de baixa no cenário micro. Aí você tem a opção dele quebrar uma estrutura aqui embaixo. Você vai criar uma micro referência, ele captura essa liquidez da sua entrada no order block e vem. E aqui você vai ter order block de venda para talvez descer com ele novamente. Tá? Você pode estar olhando esse cenário também. Certo? Indição matado aí já. Matou o bichão, tranquilo. Não tem muito cenário, só tem. Ferveu o cabeção agora, Luiz. É... Oi? Ferveu Ferveu? o cabeção agora. Boa, boa. Dolinha, vamos apagar tudo. Uma Preciso hora. praticar muito ainda para chegar nesse nível aí. Não, a gente vai praticar bastante ainda para visualizar essas estruturas aí, tá, galera? Bom, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Dolinha. Ó, vamos bater o olho aqui nele. Mercado vinha de alta, certo? A gente forçou um Rayleigh base Rayleigh, tá? Aí esse mercado veio, fez um choque nessa referência, criou essa referência de baixa, inclusive, que perdeu a nossa referência principal. Então a gente ficou com essa principal, tá? Aí o mercado veio, capturou a liquidez do fundo, a gente até falou dessa trucada aqui. O mercado veio para a zona de prêmio, veio, mitigou, rompeu o fundo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Rompimento do fundo, certo? Beleza. Temos o rompimento do fundo. A onda que rompeu o fundo está aqui.
mas o ponto de liquidez aqui. Então, você pode estar estendendo para cá? Pode. O mercado já perdeu essa região também. Então, vamos apagá-lo e traçar ele a partir desse choque do movimento. Então, temos o choque do movimento nos 60 minutos. Certo? Quando temos um choque, criamos uma referência. Ótimo. Perfeito. Todo fundo numa região de prêmio é liquidez. Então, onde está a nossa liquidez no macro? Está aqui, ó. Certo? Feito isso, temos um cenário aqui. Vamos descer para o 5, que aqui eu estou visualizando um possível choque, mas ele não rompeu, então eu não considero. Deixa eu para os 15 primeiro. Ó, tá vendo aqui? Ó, o mercado veio e deixou esse fundo, depois ele deixou esse fundo. Opa, então aqui a gente já dá para ver um choque. Certo? 15 minutos. Quando temos um choque, criamos uma referência. Olha aqui. O mercado cria essa referência. Vamos deixar ela de outra cor. Isso. Essa referência já mitiga e já rompe novamente. Então a onda. Ah, detalhe, vamos lá. Rompeu? Não rompeu, né? Trazer por cima. Ó, rompimento bem safado. Então, eu não vou considerar rompimento, principalmente que a gente vai traçando para os outros tempos gráficos, a gente vê muito ruído. Então, a gente está nessa referência ainda, a gente estende ela aqui. Esse ponto acabou virando liquidez que já foi capturado. E o mercado está numa região de POI. Olha, por que eu não me vendido no dólar, hein? Então, ele já fechou numa região de confirmation. Aqui pra gente. Muito parecido com o índice, tá? Muito parecido com o índice, isso é bom. Essa correlação bem próxima, certo? Muito parecido com ele. Show de bola. Bom, observando isso, a gente tem alguns cenários aqui. Primeiro cenário, a gente tem o movimento dele já vir para baixo, então, certo? A gente ainda tem um movimento que, se ele abrir nesse ponto, onde estará a liquidez nesse ponto? Estará aqui. Pensa, o mercado acabou de abrir, tem um topinho aqui. O que ele vai tentar fazer? Isso aqui, tá? E aí a gente vai ter que estender essa referência, porque ele não mitigou ainda até os 50. O mercado ainda pode vir nessa situação aqui. O que a gente tem aqui? Vamos marcar nossos pós. A gente tem order block nos 15. A gente tem order block nos 5. O que está interessante esse order block do 5 é que ele casa com esses breaker blocks do choque. Tá? Vou deixar só ele marcado. Esse order block aqui dos 15, deixa eu ver o tamanho do stop dele. Tá grande, refina para o pavio. Vai ficar grande ainda. Tentar refinar para o 5. Não dá para refinar tanto. Tá? Esse aqui eu não vou refinar tanto, vou deixar nos 15 porque já está interessante. Tá? Quem quiser ficar mais seguro e trazer para o pavio aqui, pode. Certo? Quem quiser deixar nele também pode. Se você for entrar aqui, seu stop tem que ficar pelo menos abaixo desse pavio. Certo? Isso para uma entrada de risco aqui, né? A gente está pensando, ó, o mercado vir direto para cá. Mas até lá a gente tem opções. Deixa eu deixar isso aqui. Até lá a gente tem opções. Do que? Do mercado ainda vir, dar essa entrada aqui, não vir na região de desconto, voltar a criar liquidez, pegar nossa venda ainda. A gente tem oportunidades de venda aqui ainda, tá? E a gente tem risco lá embaixo também. Certo? Tudo aqui. Aqui, se você quiser trazer para o micro, você tem a opção de trucada aqui, naquele cenário que a gente já falou hoje mais cedo, como que faz a trucada, certo? E você tem o cenário de esperar trazer para o micro e quebrar uma estrutura no micro e bater uma confirmação do micro, certo? Nesse cenário, o mercado tem três opções, galera. Ou o mercado sobe, ou o mercado cai, ou o mercado consolida. Então você tem que ter esses três cenários para você sempre. Então, se o mercado romper topo, o que eu faço? Se o mercado romper fundo, o que eu faço? Se o mercado ficar travado, o que eu faço? Ponto. Fez isso, você está preparado para o dia. Certo?
Bora pro Forex. Euro, USD. Vamos apagar tudo. Começar. Vamos ver se dá para começar numa hora. Beleza, ó, tá nítido já a referência que a gente tá, né? Só bater no olho, certo? Tivemos um rompimento. A onda que rompeu foi justamente essa. O mercado está parece uma leve consolidação. Nossos pós na região de cima estão aqui, um Fair Value Gap gigantesco. A gente vai ter que refiná-lo. E a gente tem um POI aqui também, um Buy to Sell, lá no meu gráfico de 1 hora. Beleza. Onde está a liquidez? Todo topo numa região de desconto. Liquidez, beleza, liquidez aqui. Tá? Vamos marcar liquidez macro, porque provavelmente a gente vai ter liquidez no micro também. Inclusive, a gente tem quase um equal highs aqui, né? Não chegou a ser, mas está bem próximo. Beleza. Então temos isso a princípio. Vamos refinar esse aqui primeiro, vamos ver para os 15. Vamos lá. Olha, nos 15 eu já consigo vir para o POI para cá. Esse Fair Value Gap nos 15, para mim, ele já meio que dá uma sumida. Tá vendo? Ó, que a gente teve esse POI aqui. Eu vou trazer para esse POI. Ó. Eu tenho esses dois pontos para mim. Se tiver muito grande, vamos ver o tamanho do stop desse POI. Tá grande. Vamos para o 5, dar uma refinada ali. Vou pegar o pavio aqui desse esquema. Beleza. Refinado. Vamos voltar para os 15. Vamos entender a estrutura que ele vem aqui na parte do desconto. Cadê meus? Aqui. Tá? Olha aqui, vamos lá. Vamos entender aqui. Então, o mercado teve uma quebra de estrutura, um choque aqui. Esse choque criou essa referência. O mercado veio, capturou essa liquidez do fundo, executou nosso POI, veio, rompeu aqui. A onda que rompeu foi essa, mas a liquidez vai ficar aqui, então a gente traz a referência para cá. Ó, executou, a gente já fez essa compra, né? Pagou na liquidez. Aí deu sessão de Londres abrindo, dessa barrona, capturou a liquidez do fundo e não rompeu. O que me instiga a trazer o mercado para cá, porque ele já não teve força para romper para cá. Lembra? Pô, para o mercado romper aqui, o que tem que ter, gente? Tem que ter mais vendedor do que comprador, certo? Mas para ter uh, essa execução, esse rompimento, tem que ter gente comprando aqui. E não teve suficiente. Então ele vai para onde tem gente comprando. Onde tem gente comprando? Mais para essas regiões de topo do prêmio, certo? Então, assim, o que a gente visualiza aqui nessa estrutura? A gente visualiza o seguinte: o mercado tinha criado uma referência baixista com essa pernada, lembra? Ele veio, ele fez um choque aqui nessa estrutura, beleza, mas a gente estava com essa referência de alta, certo? A gente estava até com essa menor. Aí o mercado vem, rompe e ficamos com uma de baixa aqui, lembra? Então, o mercado não mudou muito de sexta-feira ali, não da semana passada, quer dizer. Ó, aí então, a gente estava com essa referência. Aí o mercado está travado dentro dela, inclusive ele veio aqui no pó no final. Eu não gosto de vender aqui, então eu vou esperar o quê? Eu vou esperar essa liquidez macro. Então meu alarme vem para cá. Aqui, você vai comprar aqui, Luiz? Por exemplo, tem liquidez aqui, desculpa, tem um POI aqui, e eu posso afirmar que isso aqui é liquidez, Luiz? Ou toda essa estrutura aqui, ó, é liquidez? Sim. E aí você tem execução nesse POI aqui, porque esse candle foi uma barra de notícias. Se trazer ele por 1 minuto, ele vai estar assim. Tentei filtrar para esse order block pequenininho aqui, ó. Só que olha que a gente tem aqui, praticamente um micro lows. Quando eu executar aqui, eu fico muito à mercê dessa liquidez. Então, eu não entro aqui. Tá? Então, eu vou até deixar aqui. Não, não pré. Cuidado, liquidez. Cuidado, liquidez. Tá? O que eu vou esperar nesse carinha aqui? Eu vou esperar o fundo topo. Não tá interessante para mim no momento. Tá? A forçada aqui, eu não vou forçar. Eu vou olhar para cá. Vamos supor que ele fez isso aqui, ó. Rompeu para cá e parou aqui. Cara, você já pode criar uma referência, ó. Cadê? Aqui, ó. Você já pode criar uma referência da seguinte maneira.
Por exemplo, vamos supor que ele rompeu agora, assim, essa madrugada aí, certo? Aí, beleza. O mercado vem, você cria essa referência altista, você pode ainda tentar comprar ele nessas regiões para ir para a região mais líquida e voltar. Esse aqui é o que eu vou esperar no cenário ideal. Ele romper esse topo, esse fundo. Aqui dentro eu não vou mexer no euro, certo? Show. O que que a gente tem aqui? GBP/USD, 60 minutos. Vamos apagar tudo. Beleza. Ah, galera, um segundinho que eu já abro para perguntas, tá? Vão anotando aí, deixa anotado aí que eu já abro para vocês perguntarem. Ou vão escrevendo no chat também, para não esquecer. Eu finalizando, eu já abro só para dúvidas. Mas anotem para não esquecer, tá? GBP/USD, ó. De cara, o que que a gente forçou? A gente forçou essa consolidação, o que gerou um drop base drop, né? Esse drop base drop criou para a gente essa referência, que inclusive deu essa vendaça para a gente, e rompeu esse fundo, fazendo um boss. Beleza? Um boss para a gente, tá? Então, vamos zoom aqui. Certo. Aí, o que que a gente forçou também na estrutura? Forçamos trazer a referência para a onda que rompeu, que foi essa micro. Lembra, sempre que a gente conseguir trazer estrutura para menor, é melhor para a gente. Por quê? Porque a gente está querendo fazer day trade, não swing trade. A gente quer fazer day trade. Então, a gente vê estruturas menores, traz mais operações para a gente. Tá? Então, o mercado vem, mitiga também, cria liquidez aqui já rompe. Então, posso trazer um boss para cá, né? A onda que rompeu. Então, a onda que rompeu aqui. O mercado não mitigou, veio para cá. Mitigou e parou aqui. Rompeu. Rompeu. Agora, Luiz, e agora? O que eu faço? Eu olho meu fundo principal ou eu traço para cá agora? Não tem regra, tá, galera? Porque ele acaba pegando liquidez aqui e criou liquidez aqui. Então, assim, o cenário induz a gente a fazer o quê? A trazer a onda que rompeu. Então, esse cara aqui, tá? Só que tem uma coisa. Por enquanto, onde está a liquidez? A liquidez está aqui, por enquanto. Opa, a liquidez está aqui. Então, assim, a minha referência, por enquanto, eu teria que aumentar, tá? Deixar um texto aqui para a gente não esquecer amanhã. Se não criar liquidez, aumentar um pouquinho, referência, preço. Parecido. Isso. Vamos deixar aqui marcadinho para a gente não esquecer. Aí, nessa madrugada, vamos ver como é que ele vem tendo desempenho. Por enquanto, a gente tem um OB aqui, tá? Se a gente crescer referência, esse OB vem para cá, tá? Temos OBs em cima da liquidez também, né? Tá aqui, ó. Vamos deixar eles marcados por enquanto. O que interessa para a gente está aqui, mas vamos supor que ele. Opa! Vamos supor que ele cria liquidez aqui, aí essa referência fica validada. Pega a liquidez e vem para baixo, certo? Vamos descer para os 15. Beleza. O que a gente tem aqui nos 15? Possível choque do movimento aqui. Então, possível choque do movimento cria para a gente o quê? Uma referência para pegar liquidez e às vezes vir no nosso ponto de interesse. Então, o que que você tem que esperar? A onda que rompeu, beleza. A onda que rompeu provavelmente a liquidez vai ser aqui. Então, você traz para cá, usa esse POI como ponto de compra. Se você usar esse POI, tenta colocar o stop abaixo da liquidez, certo? Para fazer expansão do movimento. Chegou lá, a gente tem entradas de risco aqui também, ou de confirmação. Então, vamos botar nossos alarmes, né? Eu quero alarme aqui, eu quero alarme no choque e só, tá? Por enquanto, só. Isso que me interessa no GBP. O SDJPI, 60 minutos, certo? Vamos apagar tudo. E o que temos? Eu estou até com os alarmes aqui, mas vou tirar para eu reposicionar os alarmes. A gente é um mercado bem esticado, né? Ele vem, rompe essa estrutura. A gente criou até a onda que rompeu, ele mitigou, rompeu novamente.
Ele pegou essa liquidez, veio pro pó e para cá. E aí, o que que aconteceu, né? Aconteceu o seguinte, o mercado fez um choque no movimento. O que gera para mim a onda que rompeu. Onde está a liquidez? Está aqui. Então, minha onda que rompeu veio para cá. Então, temos essa referência aqui. Inclusive, o mercado está nela. O que nós temos? Poi, OB de 60, né? Tá em cima dela agora. Inclusive, ele executou, já veio pagar até o outro order block, não era liquidez, pelo menos no macro. E tá voltando aqui. Inclusive, tem que tomar um pouco de cuidado. Ele está criando liquidez nessa região. O que pode fazer, jogar para esse pó, essa liquidez ainda, como execução de risk entry, certo? Então aqui a gente tem uma possível execução, vamos deixar um alarme ali, nesse pó e usando essa liquidez para cima, e deixando o stop descolado dessa massa. Então vamos, por exemplo, os 15. Nos 15, olha o que a gente teve nos 15. Choque do movimento, criação da referência, né? O mercado vem, para aqui nesse AB, não rompe, tal, tal, tal. Olha que ele vem. Pega a liquidez, executa. É isso que eu quero que ele faça aqui agora. Tá vendo? É isso. Inclusive, talvez eu deixe uma entrada para cima. Vamos ver. O mercado rompe, boss, no fundo, né? O que traz a minha referência para cá. Por enquanto, ele criou liquidez. Não, 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 não. Está a liquidez? Está aqui. Ele captura e faz aqui. Então, você teria que fazer essa estrutura. Certo? Então, estamos aqui. No micro. Isso aqui no macro. Vou deixar ele outra coisa pra gente não misturar. Estamos aqui. O mercado está nela aqui, pegando essa estrutura. Por enquanto, ele está deixando a liquidez nessa referência nossa, a gente executa na referência macro. Vamos esperar. Feito isso, se você não conseguir, você pode esperar o quê? Rompimento do fundo. Vamos desenhar os cenários. A gente tem essa primeira entrada, certo? A gente tem uma outra segunda opção, rompimento, fazendo um choque do movimento aqui. Possível entrada de confirmação, tá? Ah, e aí é só se o mercado romper aqui. Também é um cenário mais longo, né? Criou liquidez, veio, então tá vindo com a estrutura para foco de rompimento de fundo. Tá? Mais ou menos essas estruturas aqui no GBP. Desculpa, no USD JPI. Áudio USD, 60 minutos. Olha, eu nem vou apagar. A gente está na mesma estrutura aqui, ó. Já bati o olho, já vi que o mercado está fazendo choque do movimento. A gente estava num cenário altista, né? E aí o mercado vem, a gente criou essa referência que rompeu o estofo, ele já rompe ela e rompe a outra que a gente usaria, e cria essa referência baixista aqui, ó. Nela temos nossos pós. Vamos fazer tudo de novo, vai. Vamos criar a nossa referência, certo? Nela temos nossos pós, então temos um OB aqui de 1 hora. Temos nosso Fair Value Gap aqui. Temos outro Fair Value Gap aqui. Temos um choque do movimento aqui. E cria para a gente uma nova referência. Mitiga, faz um boss aqui. O que traz essa nova referência para cá? O que valida alguns pós aqui, inclusive esse. Só que toma cuidado. Opa. Por quê? Porque o mercado já mitigou até os 50. Então, o movimento agora é de expansão. Tá? Então, eu vou até escrever aqui. Bom, vamos refinar isso aqui.
Esse Fair Value Gap eu não encontro mais, tá? Eu tô dando esse spoiler aqui, ó. Esse cara eu vou deixar, ele tá pequeno, deixa eu ver o tamanho do stop. Tá bom, deixar ele de 1 hora. Aqui temos esse Fair Value Gap, ficou menor aqui, ó. E ficou com um menor aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui está muito próximo aos 50, ele já quase mitigou o que está aí. Ah, já mitigou agora, então, na verdade. Então, temos essa estrutura, certo? Isso aqui seria uma entrada de risco. Esse cara aqui, a gente consegue dar uma refinada nele ainda, porque tem um pavio para cima. Muito provável que isso aqui é um order block em tempo gráfico menor. Vamos ver para vocês verem. Aqui, ele aqui, ó. Ó, a figura aqui, ó. Tá vendo? Se ficar grande, como tá agora, traz ele só para o pavio dele, que vai ser no tempo gráfico menor. Então, tá? Bom, voltar para os 15. O que a gente pode esperar nessa estrutura? Seguinte, o mercado vem fazendo fundos ascendentes. Encontramos um possível choque aqui do movimento, hein? Um choquezinho bem difícil de visualizar. No 5 a gente visualiza ele melhor, tá? O que cria pra gente uma... Vamos ver pro 5 aqui, ó. O choque aqui. O que cria pra gente uma referência. A onda aqui rompeu. Essa onda rompeu. Já mitigou 50. Já rompeu de novo. Essa onda aqui rompeu. Vemos aqui. O mercado vindo na mitigação, né? Vamos lá. Deixa eu apontar outra coisa. O mercado já mitigou. Já rompeu novamente. A onda que rompeu foi essa. A liquidez está aqui. Vamos aumentar para cá. Ele está praticamente dando uma entrada agora. Ah, não, mentira, já foi. E temos um POI aqui. Isso aqui seriam tudo entradas de confirmação, né? Que praticamente já foi, e aí você está pegando toda a expansão desse movimento. A entrada de confirmação foi aqui, mas pegou bem na pontinha do Fair Value Gap e ele veio expandindo. Aí você tem essa outra, aí depois você teve essa outra, tá? Que ele capturou essa liquidez, jogou para cima e agora você está nessa estrutura. Então seria entrada no processo de expansão novamente, tá? Essa expansão de baixa do movimento. O que a gente pode esperar aqui? A gente pode esperar a seguinte situação. O mercado ainda vir aqui, neste ponto. Se o mercado perde aqui, a gente tem esses pós mais acima, mas eu tomaria um pouco de cuidado, certo? Por quê? Porque pode ser que ele ainda vai pegar essa liquidez e validar lá na região lá de cima. Então, talvez eu esperaria no 5 ele travar aqui, quebrar a estrutura e bater uma confirmação. Eu acho que a gente entra mais saudável. Use esse OB para alvo. Ele pode dar uma travada aqui. Mas não sei se eu compraria aqui, tá, galera? Talvez só com uma quebra de estrutura. Eu comprar porque o movimento de expansão, o mercado expande, mitiga, expande. Então toma cuidado com essa estrutura. Certo? Com SD card. Vamos para tudo. Tira os números. A gente tem esse carinha, ó. Ele vem no movimento de expansão. Ah, um pouco conturbado, né? A gente consegue visualizar. Vamos tentar trazer. Choque do movimento. Onda que rompeu, mitigou. Não mitigou, expandiu. Aqui a gente puxou um drop, base drop. Mercado mitigou. Veio. Mitigou. Veio. Mitigou. Veio. A gente pode estar olhando isso. Ou então, né? A gente teve o último rompimento do boss aqui. A onda que rompeu seria essa. Então, vamos trazer para a extremidade. Então, você poderia estar até visualizando essa referência macro, certo?
O que traz um mercado para essas estruturas, segurando praticamente no último pó. O que traz para a gente ainda numa hora uma quebra da estrutura, criando uma micro-referência. Essa referência não mitiga, a gente expande ela. E lembra, tudo isso aqui virou liquidez, liquidez. Olha o que o mercado veio fazer. Acabou de capturar essa liquidez. Porém, aqui no macro a gente não visualiza tanto na cor aqui. A entrada aqui, né? A gente não tinha nenhum POI aqui. Nosso POI está aqui para confirmation. Seria a nossa confirmation, né? Tá? Ele pode ir lá ainda. Então, olhando o macro, vamos trazer para os 15, ver se a gente confirma tudo isso. Aqui temos nos 15. Cada ainda não veio também. Deixa eu ver aqui. Esse aqui de uma hora tá muito grande, tá, galera? Vou tentar refiná-lo. A gente tem esse pó bem refinado. Esse cara tá grande ainda pra mim, ó. Tá saudável. Vou trazer pro 5, ver se eu consigo refiná-lo. Ó, a gente tem aqui. No 5 eu já consigo visualizar esse fair value gap e trazer esse cara lá pro topo. Beleza. Aqui é interessante, é tudo confirmation zone. Então, uma possível entrada aqui, ó, interessante, na intersecção dos dois, de escola e stop. Você vê, ó, a primeira liquidez, lá pro fundo. Você tem uma possível operação de 7 para 1 aqui. Interessante, interessante. Vou botar nossos alarmes aqui. O que a gente vai esperar para esta card? A gente pode esperar isso como entrada de confirmação. Caso o mercado venha rompendo essas estruturas, né, a gente vai trazendo ele como referência. E vem com ele até o rompimento final do macro aqui, tá? Então, ficar olhando essas estruturas. Essa entrada aqui tá interessante aqui pra gente. E pra gente finalizar, vamos dar uma olhada no nosso S&P, gráfico de 60. O mercado bem esticado, né? A gente criou nossa última referência após esse rompimento, o que traz esta referência um pouco grande, que a gente não consegue nem forçar muito um drop, base drop aqui. A gente não consegue nem forçar muito o nosso drop, base drop. Então, olhando lá em cima, vamos olhar o macro primeiro. A gente tem nossos pais, a gente tem nossos imbalances, que cria, consequentemente, nosso fair value gap. Olhando o macro, ele rompeu novamente aqui, pode ser só uma captura, mas nosso choque dos 60 está aqui. O mercado quebra a estrutura aqui, que inclusive é liquidez também, né? O SDJPY, galera, batendo venda ali. Inclusive, acho que eu vou abrir uma venda nele. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá. DXY. Ao vivo, hein? Ao vivo. Deixa eu só abrir meu MetaTrader aqui, cara. Um segundinho. Bom, enquanto isso, vamos só. A gente já volta para o SC. O STJPY não vai pegar liquidez. Vamos dar uma olhada no DXY. Vamos. Ó, DXY. Cara, tá na mesma pegada que o STJPY aqui, ó.
Ah, a gente teve o choque do movimento, ele veio, deu uma entrada de confirmação e tá segurando lá bem também, né? Tá segurando bem. Então, acho que tá numa região boa aqui. A liquidez ficou lá em cima, vamos ver depois 15. A gente tem um choque do movimento, ele vem criando essa referência, a liquidez ficou aqui. Se expandir, o mercado está dando entrada de confirmação também. No movimento baixista. Beleza. Bom, vamos esperar. Ainda não chegou na nossa região também. Ele só ativou o alarme, né? Mas a região está mais acima. Só beijou lá. A região está mais acima aqui. Vamos esperar lá. Deixar meu alarme novamente lá. Bom, finalizar então nosso S&P. Olhando, trazendo para os 15, a gente tem uma possível captura de liquidez no fundo do movimento. O choque dos 15 a gente consegue trazer para cá. No 5, vamos ver. No 5 a gente está vendo um choque aqui, ó, no movimento, que cria micro referências para a gente. A liquidez está aqui, por enquanto a gente desce ela, certo? O que valida para a gente um POI comprador abaixo de uma possível liquidez, que é interessante. Mas lembrando, a gente não está vendo nada disso nos 15, talvez. Não, eu consigo ver o choque nos 15 aqui sim. Consigo sim. Então tá interessante, é uma possível compra, porque a gente está um movimento bem esticado. Então, assim, forçar a venda aí, nem na referência micro, se você está forçando essa referência, os 50% está aqui, ele não chegou, então ele está no desconto de tudo, né? Se ele está no desconto de tudo, a gente está numa possível região barata para compra, né? Então, mas o único POI que eu vejo para a gente interessante é aqui. O que pode trazer o movimento fazer isso. Ou então a gente pode esperar o movimento, né? Mitigar um pouco, né? Pelo menos aos 50, romper aqui fazendo um boss. E aí que ele cria novas estruturas para a gente tentar subir com ele, certo? Pontos de alvo. Você pode usar essas regiões aqui. Toma cuidado que aqui é liquidez também, tá? Mas eu vou apagar só isso aqui, galera. Deixa eu, por exemplo, 60. Esse choque dos 15 eu posso trazer no mesmo dos 5. Ali. Ah, tá aqui, ó. Então tá certo. Então, a gente vai esperar isso aqui. Se o mercado romper fundo, não interessa muito pra gente. Tá? A gente tem que esperar mesmo, romper fundo, quebrar a estrutura para tentar subir com ele, ou então esperar as regiões mais líquidas aqui para tentar descer com ele, forçando micro referência, o que eu não gosto muito. Certo, galera?